profissionais da psicologia, nós temos que repensar, rever, refazer, enfim, os nossos posicionamentos, as nossas práticas, e nada como a gente está aí fazendo debate junto com pessoas que já têm, né, essas questões um pouco mais estruturadas, vamos dizer assim. Então, eu vou passar a palavra para a nossa mediadora, que é a Savana, tá? E aí ela apresenta as nossas convidadas e a gente pode iniciar a palavra, a palestra, as palestras, né? Muito bem-vindo e boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite do CRT e do CREPOP e pela indicação da minha ex-professora, né, Tati Cortez. É uma honra estar dividindo a mesa, né, com essas duas grandes mulheres negras e defensoras dos saberes da população negra. Bom, eu sou a psicóloga Savana, sou formada, né, em psicologia pela faculdade UFMS-CEPAM, e me formei agora em 2021, e atualmente eu trabalho como psicóloga voluntária no Instituto Federal aqui de Corumbá. Antes de eu estar apresentando a mesa, né, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher negra, magra, alta, estou de cabelo solto, meu cabelo é castanho escuro, cacheado, um pouco abaixo do ombro, estou usando óculos de grau, um batom vermelho e um fone de ouvido de fio. Estamos na nossa quarta mesa, né, do seminário do CREPOP, intitulada Psicologia e População Negra, pensando a descolonização da psicologia. Essa mesa ela contará com a participação das convidadas Jeane Saskia Costa Tavares e da Tatiane Auxiliadora Ramos Cortez. Desculpa, Jeane. Jeane Saskia Campos Tavares. Agora eu vou fazer a leitura do currículo, né, das palestrantes. A primeira palestrante vai ser a Jeane, né, doutora Jeane Saskia Campos Tavares, da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Saúde Comunitária e doutora em Saúde Pública pelo Instituto da Saúde Coletiva da UFBA, docente da Universidade Federal de Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências da Saúde, docente do mestrado profissional em Saúde da População Negra e Indígena. A segunda palestrante, né, a Tatiane Auxiliadora Ramos Cortez, graduação em Psicologia pelo UFMS Campus do Pantanal, mestre em Psicologia pela Universidade Federal Goiás, trabalha atualmente com clínica em uma perspectiva racializada e anticolonial, participante do grupo de pesquisa História Social da Psicologia em Corumbá, psicóloga voluntária na Rede de Atenção à Saúde Mental Indígena, já atuou em contexto jurídico e como docente na graduação de Psicologia da UFMS-CIPAM, além de ter desenvolvido pesquisas sobre autores de crimes sexuais e ideias psicológicas sobre sexualidade transgressoras no Brasil. Temas de interesse: história social da psicologia no Brasil, relações étnico-raciais, psicologia preta, saberes anticoloniais e afrocentrados. Cada participante terá 30 minutos de fala, né, cada uma, e ao final das falas das convidadas será aberto para perguntas. E durante o acontecimento da mesa, né, pode estar sendo enviado perguntas aqui no chat. Vou estar anotando e ao final da mesa vou estar coordenando para as falas de cada um. Agora eu passo a palavra para a Jeane. Né, Jeane, peço que você se apresente, né, faça a sua audiodescrição. E mais uma vez eu quero dizer que estou muito emotiva, muito agradecida de estar aqui dividindo a mesa com vocês.
Boa noite a todas, todos, todes. Primeiro, a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelos crespos, na altura dos ombros. Estou usando uma maquiagem marrom, com um batom marrom, uma roupa marrom. E atrás de mim tem uma estante branca com livros. E uma parede verde, então atrás de mim está tudo muito colorido. Então, eu quero começar falando também da minha alegria. Eu estou colocando, por favor, cronometrem, viu, Savana? Por favor, marca aí o tempo, porque geralmente eu me perco no tempo. É uma alegria estar com vocês, inclusive para discutir um tema que para mim é muito caro, né? É o meu tema que eu discuti no pós-doutorado e que tem tomado muito das minhas discussões nos últimos anos, né? E o tema saúde mental da população negra, né? Eu gostaria de começar não perguntando por que descolonizar, né, a psicologia, mas a quem interessa manter a psicologia com suas bases, que vêm não apenas da colonização, e aqui falando do contexto brasileiro, que vem não apenas da escravização de indígenas e negros, mas vem também de uma herança nazifascista que nós recebemos no início do século XX, com todas essas pessoas que foram trazidas para o Brasil para embranquecer o Brasil. Então, quando a gente fala de psicologia, a gente não está falando de uma ciência neutra e uma ciência que não tem relação com a nossa história, né? A gente não está falando de algo que surge da minha cabeça ou da cabeça de outros psicólogos. Não, a psicologia é o que nós somos, né? E se nós somos psicólogas e psicólogos, psicólogas também, né? Se nós somos pessoas que têm a sua forma de compreender a realidade baseada nessa herança da escravização, baseada no nazifascismo, a psicologia, por consequência, vai ser aquilo que nós pensamos, né? Então, manter a psicologia como ela vem se colocando, né, lá desde antes até da década de 1960, né, que a gente tem o nosso Conselho Federal, na década de 1960, mas já se fazia psicologia aqui antes, por isso que a gente vai ter, na década de 1960, um Conselho Federal, né? Manter essa psicologia dessa forma, como ela vem se organizando desde o seu início no Brasil, não é apenas um crime ético, assim, é eticamente reprovável a gente desconsiderar essa herança, como também é tecnicamente inadequado. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão racial no Brasil, exatamente por nós sermos resultado de um processo colonizador de séculos, né? Peraí que eu estou tentando fechar aqui o raciocínio. Peraí que eu me perdi agora, que eu fui lá e voltei. Alguém lembra da última coisa que eu falei? Só para eu terminar isso aqui que eu estava pensando. Você estava dizendo que, então, a gente tem que rever, né, a psicologia, pelo que eu estou entendendo, rever a psicologia que nós estamos fazendo por uma questão ética. Isso, e tecnicamente inadequada, porque por nós sermos colônias, nós temos ainda um pensamento colonizado. A questão racial, as discussões raciais, elas são estruturantes da forma como nós nos organizamos psiquicamente, né? E não sou eu que estou falando isso, eu estou aqui citando autores que já têm décadas dizendo isso, e inclusive estudos feitos em outros países e no nosso, que dizem que a nossa racionalidade é organizada a partir das relações raciais.
E vou mais, para terror dos psicanalistas, o nosso inconsciente também se organiza a partir do contexto do laço social, a partir daquilo que a gente vive. E se a gente vive numa sociedade racista, obviamente não há, a não ser que vocês alterem a própria obra do Freud, desconsiderando o contexto, né? Não tem por que a gente pensar que a forma como o nosso inconsciente e a nossa racionalidade funcionam não seriam baseados nessa experiência secular racista, tá? Então, a gente não está falando aqui, e é uma alegria estar com a Tatiane aqui na mesa, né? A gente se conhece de troca de mensagens, né, na internet, mas isso que eu e a Tatiana estamos trazendo aqui não é exatamente uma novidade. Pode ser uma novidade para algumas pessoas, mas a gente vai ter lá o doutor Juliano Moreira falando sobre isso, sobre a influência do racismo na formação de transtornos psiquiátricos na população negra no início do século XX, né? Contrapondo Nina Rodrigues, dizendo não existe nada que seja essencial nos negros que façam com que eles sejam naturalmente agressivos, ou dados à loucura, ou tendo uma sexualidade exacerbada, ou não. Ele vai dizer não, são as condições sociais e raciais. Como a nossa sociedade está organizada e se organizou no pós-abolição, que adoece as pessoas, que faz com que as pessoas enlouqueçam, que faz com que pessoas negras tenham medo, tenham isso que nós hoje chamamos de ansiedade, né? Então, não há novidade para isso, não há novidade de que a ascensão social da pessoa negra, então eu, Jeane, ascendi socialmente, eu já morei numa área periférica, hoje não moro mais, eu não transito mais por determinados lugares, transito por outros lugares onde as pessoas negras não são esperadas, né? E não são vistas, né? Eu estou em Salvador, Bahia, mais de 80% da população se auto-reconhece como negra. Eu não estou num lugar onde nós somos minoria numérica. Nós somos a grande maioria da população da cidade onde eu vivo, e existem determinados lugares onde eu transito que eu não vejo pessoas negras. E aí a Virginia Bicudo, na década de 1940, vai dizer, olha, a ascensão social não faz com que a pessoa se torne branca e ela não tenha mais dificuldades na vida. Ela vai dizer, não, pelo contrário, parece que a pessoa negra, num lugar de ascensão social, ela acaba sofrendo mais violência, né? O Fanon vai falar disso na década de 1960, dizendo, olha, o racismo organiza a subjetividade tanto do colonizado como, olha só, do colonizador. A pessoa branca, numa sociedade racista, também tem a sua organização psíquica, também tem a sua subjetividade, também tem os seus gostos, também tem a sua ansiedade, também tem todos os sintomas que a gente pode pensar aqui, também mediadas pelo racismo, e a gente pode discutir isso mais um pouquinho mais para frente. Aí depois a gente vai ter, e aí eu estou citando só os autores mais conhecidos, mas a gente tem uma leva aí de psicólogos, eu estou falando dos que agora estão em maior discussão no Brasil, mas que se a gente pega a literatura estadunidense, a gente vai ter estudos sobre o impacto do racismo na população negra desde a década de 1930. Né? Existe uma divisão da sociedade americana de psicologia especificamente para a produção de conhecimento técnico-científico sobre relações raciais. Né? A gente que gosta de importar coisas dos Estados Unidos, a gente parece que omite isso, né? Eu sempre brinco que quem gosta de estudar bullying na psicologia, lê o texto que está escrito bullying racial e pula. Pulo racial.
porque não quer ver, porque não quer discutir. Mas voltando para a história, aí a gente vai ter a Neuza Santos Souza, década de 1980, discutindo, trazendo Foucault, trazendo psicanálise, trazendo Fanon, e colocando assim, olha, o negro em ascensão precisa abrir mão de uma série de questões. Ela vai dizer isso na publicação dela, mais conhecida, embora ela tenha sido uma psicanalista que foi reconhecida no seu tempo por discutir vários assuntos, não apenas as relações raciais, e ela vai dizer assim, olha, a pessoa negra, ao ascender socialmente, ao ter que entrar num mundo branco, ela precisa se violentar de alguma maneira, e essa violência, que pode se dar de uma forma nem racional, né? Essa violência na sua identidade pode levá-la a um sofrimento psíquico intenso. Por quê? Porque se vende a ela uma promessa, ou se faz quase que uma negação da sua identidade para que ela possa alcançar alguns lugares sociais, e essa negação de identidade vai provocar nessa pessoa negra sofrimento. E aí a gente vai ter a Jesus Moura, a gente vai ter a Maria Aparecida Bento, a gente vai ter a Maria Lúcia da Silva, a gente vai ter os estudos críticos sobre branquitude na década de 1990, a gente vai ter vários autores que publicam dentro da epidemiologia, dizendo, olha, existe um genocídio da população negra, o mapa da violência, né, o mapa da violência, o Atlas da Violência vem dizendo isso há anos. A gente tem uma política nacional de saúde integral da população negra, e os psicólogos continuam perguntando, mas por que a gente precisa discutir isso? Né? Isso, para mim, na contemporaneidade, considerando o acesso a informações que nós temos hoje, para mim isso já assim, não pode ser tratado como uma questão de desconhecimento ou de estupidez, né? Existe algo que se coloca que impede e que mantém a psicologia colonizada. Mantém o psicólogo fazendo a defesa de uma ciência neutra, de uma clínica neutra, que não existia antes e não existirá agora e não existirá no futuro, né? Não existe neutralidade, e isso é o básico da psicologia. Isso a gente tem que aprender na formação. Isso a gente aprende no primeiro semestre, que a cada contexto em que a psicologia vai sendo desenvolvida, ela traz em si características dessa sociedade que a está construindo. Então, o Wundt vai fazer estudos que fazem sentido no contexto onde ele vive. Eu, que sou cognitivista, o Aaron Beck vai produzir uma abordagem que faz sentido para ele, no lugar onde ele produziu. E aí eu vou citar a minha abordagem, os livros do Aaron Beck, você pega os textos do Aaron Beck, e ele vai dizer, tô escrevendo agora um capítulo sobre suicídio, né? Ele vai dizer, olha, o terapeuta precisa considerar que a população afro-americana, ela tem reações imediatas a ser cuidada por um terapeuta branco. Isso interfere na aliança terapêutica. Isso está escrito, eu não estou inventando, né? Mas os psicólogos cognitivistas no Brasil não apenas passam batido, mas negam, muitas vezes, se apegando a determinados protocolos que sequer nos Estados Unidos fazem sentido como são aplicados aqui no Brasil, ou seja, pretendem ser mais tecnicistas do que as pessoas mais tecnicistas que desenvolveram os protocolos. Então, quando a gente está discutindo sobre relações raciais e descolonização da psicologia, e agora eu vou perder contato visual com vocês, porque eu fiz uma cola aqui e qualquer coisa vocês falam, viu? Para mim, viu, Savana? Você fala, porque eu estou aqui na minha cola, porque eu só fiz a introdução agora, né? Então, assim, quem se beneficia com essa colonização? Quem se beneficia com esse discurso, né? Qual é o psicólogo? O que o psicólogo quer, a psicóloga quer com isso,
né? Um convite que eu faço para a gente discutir aqui. A gente discutir a descolonização da psicologia passa por reconhecer que não há equidade racial no Brasil, que é uma falácia, a democracia racial é apenas uma estratégia política para que a população negra não tenha acesso aos seus direitos de cidadania, e indígena também, né? Descolonizar a psicologia é descolonizar o saber e o cotidiano de psicólogos e psicólogas, alterar profundamente, fazer uma mudança radical nos currículos dos cursos de formação de psicologia, na relação dos docentes, que são, em sua grande maioria, pessoas brancas, que vêm, muitas vezes, de famílias de pessoas brancas, que dominam as universidades. Quanto mais tradicional o curso, mais você vê pessoas com o mesmo sobrenome, né, se multiplicando e guardando seus feudos nas universidades. Passa por o docente de psicologia. Eu já vou fazer 20 anos de docência em universidade, eu nunca tive outro trabalho de carteira assinada, remunerado, né, assim, profissional, que não ser professora de psicologia, docente de psicologia. Então, passa pelos docentes abdicarem completamente da produção de sofrimento psíquico dos estudantes como estratégia educacional, como se produzir sofrimento nos estudantes produzisse pessoas melhores, mas a violência e a agressão, desrespeito, só produz pessoas que reproduzem violência, agressão e desrespeito, né? Algumas conseguem, por conta de suas experiências pessoais, estar num outro lugar de afetividade, de respeito, construir outro tipo de vinculação, mas quando você está principalmente no campo da saúde, que essa é a minha experiência, né, com o poder médico, eu sempre tive professores médicos, a grande maioria dos meus professores nas pós-graduações eram médicos. Assim, a gente precisa mudar isso. Descolonização fala da gente erradicar o racismo, mas também erradicar o capacitismo, o sexismo, a LGBTfobia, né, a transfobia. Eu faço questão de citar a transfobia, porque a gente está tendo as primeiras pessoas trans que estão começando a entrar nas universidades com um número que ainda é muito pouco, porque as pessoas trans abandonam, né, sua vida acadêmica já no ensino fundamental, mas que nós precisamos prestar atenção nisso, né, no que a gente faz. Descolonizar a psicologia é rever a forma como a gente produz textos, né? Para vocês terem ideia, a maioria dos textos que existem hoje no Cielo, eu estou centrando no Cielo, que falam sobre a psicologia e a questão racial, e aí saindo do âmbito da psicologia social, mas vindo para a área da clínica, por exemplo, de saúde, a maioria com mulheres negras de nível superior, né, universitárias, que é quem a gente tem acesso para participar da pesquisa. O que a grande maioria dos pesquisadores fazem nas universidades? Produzem a partir de pessoas, de famílias pobres, e quando eu falo pobre no Brasil, eu estou falando a população em massa, eu estou falando da população negra e indígena, principalmente na área de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é uma das áreas mais racistas que a gente tem hoje, e eu não tenho nenhum medo de dizer isso, porque eu venho acompanhando e aguardando que colegas pesquisadores da área de desenvolvimento finalmente racializem as suas pesquisas e analisem o componente raça das crianças e adolescentes, principalmente, que estudam. Então, vão para as escolas públicas, vão para os territórios periféricos, fazem suas pesquisas, não deixam nada para essas famílias, não servem para crianças brancas, porque não fala do contexto onde elas se desenvolvem, também não deixam nada para crianças negras, que possa ser aproveitado nas escolas, que possa ser aproveitado, né, para as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes. Então, elas pegam informações
sugam essas informações dessas pessoas, publicam seus artigos, ganham suas titulações e não fica nada para a população negra e pobre, não fica nada porque os estudos que racializam efetivamente a população negra estão no campo do direito, estão estudando violência, estão vendo os jovens e adolescentes que morrem com tiro de fuzil, que morrem, né, os indígenas que recebem veneno, né, veneno em aviões e que têm os seus territórios invadidos e que são expulsos das suas casas. Então, assim, a psicologia, ressaltando-se aqui o trabalho valoroso da psicologia social, que tenha, com muita luta nos últimos anos, trazido a discussão racial nas suas produções, a psicologia, de modo geral, deve muito à população negra, né? É a população que vai, por exemplo, para os serviços de psicologia para ser atendido por estudantes que não tiveram discussão sobre relações raciais o curso inteiro e que não sabem efetivamente sequer identificar quais são as questões raciais que estão gerando sofrimento naquela pessoa negra e indígena, e também não conseguem localizar nessas pessoas brancas que, porventura, venham atender nos serviços de psicologia, nos serviços de escolas, nas políticas públicas, pessoas brancas atendidas lá, que tragam em si questões da branquitude, que aí não é cor da pele. A gente discute branquitude há algum tempo já, algumas décadas, e é sobre um lugar de poder que as pessoas brancas ocupam e que, por exemplo, na minha experiência com jovens com comportamento suicida, é muito importante você saber sobre branquitude. A questão de se achar, de achar que deve ocupar um determinado lugar e a realidade se impor de uma forma terrível para esses jovens, dizendo você não vai ocupar esse lugar, muitas vezes gera, e está associada, gera não, que é muito forte, mas está associada também ao comportamento suicida entre jovens brancos e, de modo geral, os psicólogos e psicólogas não sabem sequer o que fazer com isso. Então, a gente precisa de uma racialização das pesquisas. Quem tiver aqui que for parecerista de revistas científicas de psicologia, tem aí uma dívida histórica com a grande parte da população, e eu sempre chamo a atenção disso. Nós somos uma minoria política, nós somos uma minoria em termos de poder de decisão, mas nós somos a maioria da população brasileira bem antes da suposta abolição da escravatura. Nós somos a maioria numérica dessa população. Hoje nós temos de pessoas que se reconhecem como negras, só as que se reconhecem como negras, cerca de 54% com subnotificação de autodeclaração. Imagina quando a gente avançar em termos de educação e as pessoas puderem efetivamente se reconhecer como negras. E é interessante eu falar aqui sobre subnotificação, porque os psicólogos, e aí os psicólogos que estão nas organizações, os psicólogos que estão nos CRPs, os psicólogos que estão nos hospitais, eles ainda se negam, e eu estou generalizando mesmo, a notificar lá raça, cor. Isso é uma contribuição imediata para que a gente não tenha números, para que a gente não tenha estudos epidemiológicos confiáveis, para que a gente não consiga, na saúde mental, entender, por exemplo, se há um sobrediagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia, de depressão, de ansiedade na população negra, e esse sobrediagnóstico pode vir de uma patologização da população negra, ou se efetivamente a população negra apresenta uma sintomatologia relacionada à violência racial diária, que faz com que a gente desenvolva transtornos específicos ou determinados transtornos, ou se a gente vai ter que implodir os critérios, né? E aqui eu volto para ver vocês, ou se a gente vai ter que implodir os critérios de diagnóstico e de acompanhamento, porque são critérios construídos a partir da observação e acompanhamento da população branca e não servem para a população negra e indígena. Então, quando a gente está discutindo aqui relações raciais, a gente não está discutindo modinha, a gente está discutindo o futuro da psicologia.
Se a psicologia quiser se manter como uma ciência confiável, se a gente quiser ser reconhecido socialmente como produtores de um conhecimento válido, de um conhecimento adequado à história do Brasil, adequado ao contexto, se a gente não quiser ser conhecido, porque nós já somos, né? Pelas pessoas negras e indígenas, eu não vou para psicólogo, porque não adianta absolutamente nada. E essas pessoas têm completa razão, não adianta absolutamente nada, porque, de modo geral, o tipo de clínica, assistência, orientação que é feita para negros e indígenas é muito mais de reprodução de uma violência racial do que traz qualquer tipo de benefício e conforto para as pessoas. Então, eu já tive professores que disseram não. Pessoas pobres, e eu volto a dizer, no Brasil, quando você diz pobre, a gente sabe de quem a gente está falando, e pobreza, classe, é indissociável de raça na nossa história. Eu já tive professores que disseram não, pessoas pobres não conseguem fazer terapia, não. Aí, por quê? Porque desenvolvimento cognitivo normalmente não é suficiente para ela fazer terapia, né? Isso é dito ainda hoje por alguns professores. Isso não é dito, mas é interpretado no silêncio dos consultórios por muitos dos nossos colegas, que associam, dizendo que é pobreza, associam raça, cor a uma incapacidade de adesão à psicologia. E o que nós, psicólogos negros, temos a dizer é que a psicologia, na grande maioria das vezes, feitas inclusive por profissionais negros, o fato de eu ser negra não é suficiente, eu preciso estudar, eu preciso ser também antirracista, porque eu posso ser uma mulher negra reprodutora de racismo na minha prática. Por quê? Porque eu fui educada, desde o dia que eu nasci, a ver pessoas negras como eu em determinados lugares e acreditar na democracia racial. Então, se é um psicólogo ou uma psicóloga que tem uma fala racista, por exemplo, que o negro é o mais racista de todos, o que eu tenho a dizer a você é que é racista, porque nós acabamos sendo levados a não ver o racismo, nós, pessoas negras, e a reproduzirmos isso. Então, o que nós, psicólogos negros e negras, que somos racializados e somos antirracistas, temos a dizer é que o futuro da psicologia depende agora da gente tomar uma decisão coletiva enquanto profissionais, cientistas, enquanto pessoas que fazem a psicologia, de nos tornarmos antirracistas e descolonizarmos a psicologia. Senão, cairemos em descrédito e, assim, grande. Porque a população negra e indígena cada vez mais tem acesso à informação e tem toda a razão de desconfiar de nós. Para vocês terem uma ideia, e com isso eu encerro a minha fala, desculpa, Savana, se eu passei, fiquei confiando em você me cortar, viu? Tem mais 3 minutos, Jane. Então, pronto. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo que foi publicado no Cielo sobre clínica com a população negra, e eu não estou dizendo que o meu trabalho é o primeiro, não. Eu estou dizendo que o primeiro que conseguiu furar a bolha dos pareceristas de psicologia, depois de 2 anos, praticamente, eu brigando, e eu sou professora de metodologia da pesquisa há 20 anos. Desde que eu comecei a ensinar psicologia, eu sou professora de metodologia na graduação e pós-graduação. Tá? Eu passei quase 2 anos discutindo com pareceristas, eles me dizendo que o meu artigo, que vai ser o primeiro, e ele foi publicado em 2019, depois vieram os outros no mesmo ano, no Cielo, presta atenção no que eu estou falando. Eu fiquei 2 anos discutindo com colegas psicólogos, dizendo que o que eu estava escrevendo era conhecimento técnico-científico válido. Porque eles achavam que a partir do momento em que eu falo sobre raça, cor, eu já estou fazendo achismo e não é ciência. Meu texto totalmente baseado
em dados técnicos científicos, meu texto completamente baseado naquilo que a gente já faz no Brasil e internacionalmente. A literatura estrangeira toda confirmando as coisas que eu estou falando, muitos dos nossos com publicações de décadas aqui, dizendo o que está acontecendo, e eu passei 2 anos discutindo com colegas pareceristas de revista científica de que o que eu estava fazendo era ciência. Uma pessoa que publica há anos, desde 2005 que eu produzo artigos científicos em algumas das maiores revistas científicas do Brasil, né? Então, é para vocês verem do que é que a gente está falando. A gente não está falando qualquer coisa, não. O que a gente está falando é de uma discussão central para a psicologia, que vai dizer se a gente efetivamente vai cair em descrédito nesse país ou se a gente vai conseguir fazer uma psicologia minimamente ética e tecnicamente adequada. Então, beijo para vocês, fica aguardando, passo a palavra para a Savana e fica aguardando a nossa discussão, tá bom? Obrigada, Jeane. Foi uma honra ouvi-la. Pontuando essa parte que você diz, né, de que as pessoas dizem que nós, negros, somos os que mais cometemos o racismo com nós mesmos, né? O Lucas Veiga, no artigo dele, ele cita, né, a Neuza Santos Souza, quando ela fala que quando a gente toma ciência de que a gente sofre o racismo, o nosso psiquismo ele é marcado pelo selo da perseguição pelo corpo próprio, né? A gente acaba odiando o nosso próprio corpo por causa da branquitude, né? A gente começa a observar, a vigiar, né, as pessoas brancas e a gente acaba por odiar aquilo que a gente é, né? E quando você diz da psicologia, né, no ambiente acadêmico, eu lembrei de uma fala, né, do livro da Grada Quilomba, que ela fala sobre esse déficit no meio acadêmico, ela enfatiza, né, 2 pontos, né, essa falta, esse déficit, né, de falar sobre racismo dentro do âmbito acadêmico, pontua a falta de respeito com a gente que experiencia o racismo, né, e a negação da importância do racismo mesmo. Mas aí para frente eu finalizo, né? Eu vou passar a fala para Tati, né? Tati, você tem 30 minutos também, tá bom? É isso. Tá sem áudio, Tati. Boa noite a todos e todas e todes. É uma honra estar aqui, especialmente com a Savana e com a Jeane. Eu tieto a Jeane desde 2019, acompanho a página, o perfil dela no Instagram desde 2019, então que prazer poder estar aqui. Agradeço o Crepop CRP14 pelo convite. Bom, começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, bem curtinho, que tem luzes. Estou usando um brinco de búzios, branco, com um batom marrom, um colar longo de búzios e uma blusa de alça vinho, amarelo e branco. Aí estou com uma sombra clara. Bom, vamos lá, né? Vou iniciar minha apresentação pedindo licença àqueles e aquelas que vieram antes de mim, pedindo licença aos meus ancestrais e peço caminhos abertos para passar essa mensagem, para deixar essa mensagem. Eu me localizo como uma mulher negra em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, né, que faz fronteira com a Bolívia. Sou mãe de uma criança de 2 anos e 9 meses. Sou filha única de Maria e de Gerson. Maria é uma mulher que se identifica como branca, mas que eu tenho identificado ela de origem indígena. E Gerson, meu pai, é um homem preto. Atualmente eu sou psicóloga, atuando na clínica, né, numa perspectiva racializada e anticolonial.
e eu também tenho me dedicado aos estudos de e em psicologia preta, além de atuar pela Rede de Apoio à Saúde Mental Indígena, a RAISM, que oferece atendimento psicológico gratuito a indígenas, tanto em contexto urbano, quanto em contexto das aldeias, né, das comunidades, e também em processo de retomada étnica. Então, aqui eu faço essa localização, né? Ela tem um fim para além de apresentação, mas ela é também um recurso metodológico, além de expor, né, uma proposta de saber, de conhecimento que tem uma forma de lidar, de conceber o ser, tá? Então, a localização dentro da minha fala não é apenas uma apresentação, mas é um recurso metodológico que aponta para uma concepção, pensando em nível acadêmico, né, epistemológico e também ontológico. E dessa maneira, eu não chego aqui sozinha, pois o conhecimento que eu apresento, ele é referendado naqueles que há décadas têm se dedicado, né, a compreender, a falar sobre, de e para as vidas negras aqui em Pindorama, né? Pindorama é um termo em tupi que significa terra das palmeiras, né? A Giane já trouxe aqui uma série de autores e autoras, né, que, no mínimo, desde o início do século XX, estão produzindo a respeito, né, das nossas vidas. Portanto, eu sou parte de uma história coletiva e as referências que dão base à minha exposição estão para além do âmbito acadêmico profissional. Fazem parte, portanto, da minha existência. E hoje as referências que eu utilizo tanto dentro dos saberes psíquicos, que é o saber específico. É um termo assim, bem conhecido na história da psicologia, que significa psicologia, psicanálise e psiquiatria, tá? Então, saberes psíquicos é essa tríade. E também em outras áreas de conhecimento, né? E as minhas referências atuais são Joely Tavares, Grada Quilomba, Franz Fanon, Renato Nogueira, Andressa Moraes, Ariane Conzatena, Nayara Santos, Asa Nigeri, Catiúcia Ribeiro, Bell Hooks, Audre Lorde, Lucas Vegas, Nego Bispo, Clóvis Moura. Só um minutinho, a minha criança entrou em cena. Pronto, ela veio aqui checar se a mãe tá trabalhando. Né? Então, dando continuidade, né? As minhas referências, Audre Lorde, Lucas Veiga, Nego Bispo, Clóvis Moura, Idelberto Martins, Vanessa Terena, Geni Nunes, Miguel Apirongá, Lia Weiner, os meus e as minhas pacientes, a Rebeca, a criancinha da risada, minha filha, Gerson, Maria, Candelária, Brasil, minha família, minhas amigas, minhas colegas psis, que hoje eu tenho a honra, né, de estar supervisionando. A Maeli, a Rafaela, a Nayara e a Emanuele. Então, o meu conhecimento, né, o que eu produzo, quem me dá base, é muito além de um âmbito acadêmico profissional. Faz parte da minha existência. Então, hoje, o que eu vou apresentar para vocês é um relato de experiência a partir do trabalho que eu desenvolvo na clínica, especificamente a partir da psicoterapia. O meu trabalho, né, clínico, nessa perspectiva racializada e anticolonial, tem início em julho de 2020, embora desde 2014 eu atue com clínica, e esse trabalho é resultado basicamente de 3 pontos. Primeiro, a angústia profissional diante da pandemia. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa pandemia? Como é que eu posso contribuir? De que maneira a psicologia pode contribuir com a saúde emocional, tanto dos profissionais quanto das demais pessoas? Também tem a ver com a necessidade de ter uma fonte de renda e também de pôr em cena os últimos 4 anos de estudos e de pesquisas, né? Então, essa proposta de racialização, embora seja relativamente recente na minha prática profissional, ela é hoje o desaguar, né, dos meus estudos sobre história social da psicologia, em particular, né, sobre o processo que resultou na psicologia como uma ciência autônoma,
que produziu e produz sobre sexualidades consideradas transgressoras, tá? Então, essa pesquisa, né, a nível acadêmico profissional, construir essa pesquisa foi um divisor de águas para mim. E por quê? Porque a partir dessa pesquisa eu pude verificar que desde o início da invasão europeia, né, em Pindorama, a dominação racial foi carro-chefe para os processos que estruturam a sociedade brasileira e que também fazem parte das relações entre as pessoas, né, entre nós, entre as instituições e nas instituições e de si consigo mesmo, né? Então, assim, a gente com a gente mesmo, esse processo de dominação racial também faz parte, né? Portanto, não é algo que está só na estrutura, digamos assim, não é algo só externo, é algo que também vai constituindo a nossa existência, tá? Portanto, o ato de apreender a construção e o movimento das relações étnicos raciais que estão presentes na nossa existência individual e coletiva, a nível subjetivo e objetivo, é o racializar, tá? Então, esse é o ato de racializar, que é essa apreensão. E isto só é possível e também necessário, porque nesse ato de falar, ouvir e fazer, né, eu reconheço o contexto histórico-social em que a gente vive e que a gente se constitui, né? Como a Jeane apontou, pego a fala da Jeane para perguntar, né, que psicologia é essa que não se atenta, que eu não diria ignorar, mas que trata de uma forma aparentemente ignorando o contexto histórico-social brasileiro. O que é isso que a gente está fazendo? O que é isso que está sendo produzido, né? E sendo muito franca, toda teoria psicológica, ela possui uma dimensão racial e racializadora, né? Então, ainda que não seja mencionado, mas justamente a não menção se diz de um lugar, de uma concepção racializada, se diz de um sujeito, e esse sujeito, esse modelo, esse parâmetro tomado como universal, é o sujeito, é o mundo branco, é o conhecimento branco, tá? Então, toda a teoria psicológica, ela possui essa dimensão racial e racializadora, ainda que não declaradamente diga sobre isso, tá? O silêncio, ele não tem nada de neutro e invisível. Então, a outra ponta, né, que eu evidencio como fundante, como fundamento do meu trabalho neste momento, é a compreensão de que nós vivemos e nos constituímos sobre os efeitos e aspectos do colonialismo, né? Jeane já trouxe um pouco disso, que basicamente, em linhas muito gerais, né, o que eu compreendo como colonialismo? É o processo que colocou a Europa, os europeus, o mundo branco como centro do mundo, né, como modelo de ser humano, de saber, de valores, ou seja, é um projeto civilizacional. E isso se deu e se dá, né, a partir do assassinato de africanos e de indígenas. Se dá a partir da exploração e da destruição de territórios, do meio ambiente, da demonização daquilo que não é cristão, da centralidade e da universalização dos conhecimentos brancos. Ou seja, né, o colonialismo, ele é um estatuto civilizacional que produz uma fratura, tipo um corte, em outras civilizações que não são a imagem e semelhança branca. Portanto, o colonialismo, ele não é um acidente, né? Mas ele é um projeto da civilização europeia ocidental que se tornou globalizado. Tá? Então, dada essa contextualização, né, eu entendo que é tempo de falar, de partilhar e ouvir. Ou seja, dividir a experiência da escuta, fala e intervenção junto a pessoas brancas, negras e indígenas. Né? Então, eu trago aqui para vocês um pouco, de maneira até sintética, né, sintetizada, o que estar nesse lugar de terapeuta, né, que trabalha junto a pessoas brancas, junto às pessoas negras e junto a pessoas indígenas. Então, eu intitulei Falar, Partilhar e Ouvir. Né, primeiro ato, falar, como se fosse uma peça. Falar, o atendimento psicológico junto a mulheres brancas. Eu não tive pacientes homens brancos, somente mulheres nesse pouco mais de um ano de clínica racializada e anticolonial. É interessante porque essa é uma das experiências que mais me tira do lugar,
no sentido de desafiar a uma escuta que precisa ser falada. E quando eu digo falada, é falada mesmo. Tá? Pois eu, como uma negra terapeuta, preciso fazer movimentos que extrapolam a paciente à minha frente e que, ao mesmo tempo, estão ali constituindo o sintoma, né? Colocar entre aspas, falado, expressado e até mesmo que está em silêncio. Né? É uma oportunidade de trazer para o palco a experiência de ser parte de um grupo étnico-racial que se mantém e goza físico e simbolicamente de benefícios em relação ao meu grupo étnico-racial e ao dos povos originários desse território. Tá? Então, aqui é um movimento, né, nesse meu processo de falar, ouvir e intervir, reconhecer esse sujeito, né, essa pessoa que está à minha frente, mas entender que aquilo que é falado, aquilo que é demonstrado, aquilo que é expressado, não é em si uma característica exclusivamente individual, mas é constituído, forjado também coletivamente por esse grupo étnico-racial do qual esse sujeito branco faz parte. Tá? E é um desafio, né, justamente por me reconhecer nesse lugar de pessoa negra. E por entender, né, a partir dessa análise histórica da sociedade brasileira, que nesse projeto de dominação racial, o grupo branco, né, goza de não só de direitos, mas de ter uma existência de não ser alvo, né, marcado pela morte. Né, e que goza desses benefícios diante do assassinato do meu povo e dos povos indígenas. Então, é um desafio bem significativo, né? Só que aí tem um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo, né, que eu estou de frente para um sujeito que não é alvo marcado para a morte, né? Eu também estou diante de uma pessoa que sente o peso dessa estrutura social erguida pelos seus antepassados, né? E que isso vai sendo expressado nessa cama de sofrimento emocional. Dando um exemplo, né, desse processo, né, por exemplo, os processos da rígida moral cristã, como um abafador de afetividades, bem como de inquisidor da culpa e do perdão. Tá? Um outro exemplo, a hipervalorização do masculino branco como auge método da vida afetiva. Um outro exemplo, a surpresa ao perceber no cotidiano a existência de tratamento negativamente diferenciado para pessoas negras e indígenas. Então, esses pontos que eu trago para vocês, essa moral cristã como modelo, né? Essa hipervalorização do masculino branco, né? Essa surpresa de quando se percebe nesse cotidiano racismo, né? Foi forjado coletivamente. E essa pessoa, né? Quando eu atendo, né? Esses exemplos que eu estou trazendo faz parte dessa experiência cotidiana na clínica. Então, ao mesmo tempo que se é esse sujeito que goza de benefícios, se é também sujeito que expressa esse sofrimento, né, diante dessa realidade construída historicamente pelo grupo de pertença. Tá? Então, é um movimento que eu considero importante no atendimento junto a pessoas brancas. E, embora tenha sido breve esse apontamento, esse primeiro ato, né, o ato de falar, a síntese é basicamente essa. Sendo uma pessoa que se sabe negra, né, construir, então, uma relação terapêutica junto a um paciente branco é um contínuo esforço de ambas as partes para não cair nas memórias de plantação. E aqui eu estou referendando a Grada Quilombo, tá? Ainda que essas memórias de plantação estejam presentes nesse vínculo e que, inclusive, precisam ser manejadas clinicamente, tá? E reconhecer até onde se pode como pessoa terapeuta e está tudo bem não conseguir ouvir. Tá tudo bem, não. Esse é o meu limite, deixa eu passar para um outro colega. Tá? Até porque vai ter um outro colega
para ouvir. Então, a síntese dessa experiência junto a pacientes brancos eu aponto nessas breves linhas. O segundo é compartilhar o atendimento psicológico junto a homens e mulheres negras. Né? Eu poderia dizer aqui que essa é a minha zona de conforto, mas não é, porque todo dia, em cada atendimento, né, as nossas histórias vidas se cruzam em cada falar, em cada ouvir, em cada partilhar. Tem uns, né, alguns dos meus pacientes chegaram até mim, nossa, que bom que você é negra, vai me entender. Nossa, na minha terapia anterior, eu parei porque a psicóloga não sabia mais. Não falava nada. Quando eu contava algo, dizia que não era aquilo que eu estava falando, as sessões não andavam. Eu também tive outros pacientes que chegaram e me mandaram na lata. Eu tô aqui por causa de ansiedade. Meu namorado foi preso. Eu quero autoconhecimento. Eu fico muito irritada com a faculdade. Meu irmão está internado numa clínica, numa comunidade terapêutica. Quero aprender a me controlar. Enfim, chegam transbordando e pulsantes também pela vida. Ao menos desejando-as, ainda que em meio, né, uma tempestade em alto mar. De cara, né, eu explico que a gente vai falar de racismo, mas não somente sobre isso, né, não somente sobre os racismos. Eu também aponto logo de cara, né, que a gente vai ter um longo caminho para frente, né, e que o meu trabalho ele é guiado por estudos africanos e de pretos e pretas e pretos americanos. Né? Isso daqui é uma categoria usada pela Lélia Gonzalez. Recomendo a leitura, diga-se de passagem. Né? E com o objetivo de promover o resgate da memória coletiva. Né? Ou seja, não é um trabalho só individual, mas também é um trabalho individual coletivo. Né? É acolhendo, é desculpabilizando, é questionando, às vezes também sendo dura, é apresentando outras pessoas pretas, é recomendando filme que ilustra esse cotidiano, né, o cotidiano que é trazido nessas sessões, é passando texto, é declamando poemas, é citando pretos e pretas, que o trabalho, né, vai acontecendo. Né, é indicando que aquilo que até então é chamado, é compreendido, é percebido como eu sou um problema, eu sou muito complicado, que é forjado tanto histórico, socialmente e culturalmente, né? Ou seja, não é sobre desresponsabilizar, pelo contrário, né? Mas deixar evidente, né, que os nossos comportamentos, as maneiras que nos relacionamos, as formas como nós pensamos, os nossos sentimentos, a demonstração dos nossos sentimentos, a relação com o nosso corpo, né, dentre outros fatores, dentre outras formas da nossa expressão, possuem uma dimensão comum. E essa dimensão é coletiva e política. Tá? É também olhar para as feridas abertas, e algumas até já estão infeccionadas, né? Que foram provocadas por uma estrutura e dinâmica social que é hostil e odeia negros. Mas também, e principalmente, é ir relembrando, à medida que se promove, junto a essas existências corpos, né, junto aos meus pacientes, as suas potências de movimento, de cuidado, de sonhos, de conhecimento, de reinvenção, da criação e da execução de projetos, de viagens, de caminhar na cidade, de jogos com os amigos e tantas outras histórias que eu ouço nesse web consultório. Tá? E é aí que eu me deparo com uma explosão de mães, de pai, de filhos, de filhas, de artistas, de professoras, de psicólogas, de médicas, de defensoras públicas, de estudantes, de quilombolas, de idade de 20 mais de 50 anos. Isto é, são pessoas pretas empenhadas em cuidar de si e cuidar dos seus, tá? Que querem e estão vivendo. Né? E estou trazendo tudo isso para ilustrar, né, um trecho que o Lucas Vegas, no artigo Descolonizando a Psicologia, Nota para uma Psicologia Preta, diz assim, ó: dizemos não às narrativas brancas e hegemônicas e traçamos nossas próprias narrativas a partir do trabalho que nossos ancestrais e nossos mais velhos em vida
vem produzindo ao longo dos séculos. Dizemos não a uma certa psicologia branca demais para acolher e tratar dos efeitos do racismo em nossas subjetividades. E nos aprofundamos no estudo para o desenvolvimento de uma psicologia preta no Brasil. Descolonizar implica estilhaçar as velhas sedimentações culturais, intelectuais e políticas, e mais do que resgatar, criar um senso de valor próprio sobre si mesmo e sobre o povo ao qual se pertence. Ou seja, né, nós, pessoas negras, precisamos e podemos tomar a nossa própria história, pois nossa história não começa com sequestro de África para escravização. A nossa história não precisa ser à margem da história europeia ocidental. Se estamos aqui, é porque aqueles e aquelas que vieram antes mantiveram em curso modos de vida, de ser e estar, de cuidar, de conhecer, que não eram fundamentados nessa política de morte. Ainda que essa política de morte nos toque e nos deixe marcas, né? E até tire nossa vida. Nesse território, né, nisso que é chamado de Brasil, nasceu os quilombos, né? E os quilombos, que foi essa exigência vital dos africanos escravizados no esforço de resgatar sua liberdade e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma sociedade livre, né? Abdias Nascimento. Então, que esse sentimento quilombista, né, que nasce desde o início do processo de escravização, que não só nasce, mas que é desenvolvido, né, possa ser edificado e fortalecido em nós, como estratégia individual coletiva de viver. Por fim, dessa parte, né, digo, nós, pessoas negras, somos plurais, e não uma massa de sofrimento e de miséria. Sim, grande parte de nós é empobrecida e sobrevive em condições degradantes, humilhantes e privadas do acesso aos direitos básicos. E sim, isso produz sofrimento e adoecimento emocional. Tá? As nossas vidas podem ser mais do que isso, do que esse namastê, gratidão. Eu fiz minha parte. Eu estou em paz, caridade, ajuda o próximo. Tá? E é por isso que eu trago para vocês um questionamento, também fundamentado em Abdias Nascimento, que diz assim: como poderia as ciências humanas, históricas, etnologia, economia, história, antropologia, sociologia, psicologia e outras, nascidas, cultivadas e definidas para povos e contextos socioeconômicos diferentes, prestarem útil e eficaz colaboração ao conhecimento do negro, à sua realidade existencial, aos seus problemas, aspirações e projetos? Seria a ciência social elaborada na Europa ou nos Estados Unidos tão universal em sua aplicação? Texto de Abdias Nascimento, de 1980. E já, né, finalizando, a última parte é o ouvir, né, que é o atendimento junto a pessoas indígenas, em específico na zona rural. Né? Essa experiência de atender pessoas indígenas, ela ganhou meu coração, apesar de no início fazer meu coração palpitar. Dá quase um taquicardia. É uma experiência recente, né, que começa nesse ano, e que se dá pela RASM, né, pela Rede de Apoio à Saúde Mental Indígena. Então, né, é uma oportunidade de ouvir aquilo que até então estava negligenciado na psicologia. E também, em partes, na minha vida. É ouvir aquelas que estavam aqui produzindo vida a partir dos seus modos de vida antes da invasão europeia. É aprender a ouvir o território onde eu vivo, tanto a nível local, né, estadual e federal. É também ouvir a minha história. Afinal, africanos e indígenas constroem há séculos movimentos contracoloniais. É ouvir as fotos da minha família. É ouvir as histórias de minha família e saber que sou atravessada por alguma etnia. Talvez algumas etnias. Ainda que hoje sejam desconhecidas para mim. É ouvir da pessoa que atendo
falar sobre a espiritualidade que pulsa. É ouvir e não ter medo dos encontros forjados pela ancestralidade ou pelos encantados. É ouvir e perceber que a lógica da razão científica ocidental não dá conta de entender e explicar processos psicológicos comportamentais que já possuem uma forma de compreensão e cuidado em cosmovisões dos povos indígenas. É aprender a ouvir e ter em vista que a psicologia ainda cumpre um papel mortificante, simbolicamente, e que é passível, inclusive, de acentuar processos de adoecimento e exclusão. É ouvir para aprender a reconstruir ou construir, junto aos povos indígenas, uma psicologia que olhe para o sujeito à sua frente, que sente e que escute as histórias, as maneiras de se relacionar, de se expressar. É ouvir para deixar de lado o medo de errar, desde que o erro possa ser reconhecido e principalmente seja usado como propulsor do desenvolvimento. É ouvir para pôr a psicologia a serviço dos povos indígenas, como diz a minha querida colega Vanessa Tereno. Em síntese, né, o trabalho junto a populações indígenas, eu pude aprender a ouvir para construir, rever, apontar, acolher e festejar o bem viver. Por isso tudo, né, já finalizando, eu partilho aqui o trecho de uma fala de Kazé Angatuxo Curuto Bivambá, tá? No podcast do Conselho Federal de Psicologia, Questões Étnicos Raciais no Brasil e na América Latina. Recomendo muito esse podcast. Tá? E Kazé Tupinambá diz assim: nós já somos um outro mundo possível, um mundo que cabe em outros mundos. E convoco, por fim, Jaqueline Gomes de Jesus, no livro Como Eu Não Dancei, que ela escreve: agora eu danço as canções que eu mesma componho. Eu sou uma sobrevivente de epistemicídios, que transforma a revolta em perguntas e respostas. Acadêmicas, sim, mas não necessariamente academicistas. Vivas, sobretudo. E enquanto eu tiver fôlego para me insurgir contra tudo que é falsa liberdade, ordem excludente e símbolos de status silenciador, eu continuarei sendo sua companheira de caminhada. Morte, eu já disse que te respeito, porém jamais serei enleada, seduzida, conduzida a você pelas vozes, palavras e ações dos que te querem como donas de seres humanos de fatos livres, amorosos e insurgentes como eu. A Jaqueline Gomes de Jesus, ela é professora, né? Ela é uma mulher trans, ela é da psicologia social do trabalho, inclusive recentemente ela esteve numa banca da Jeane com a querida Maeli Almon. Então, essa é a breve exposição para vocês e vamos lá fazer pergunta, vamos lá fazer trocas. Obrigada, Tati. Pode falar, Jeane. Oi, Savana, desculpa, viu? Eu queria só destacar, quando eu falei do meu artigo, não é o primeiro, é porque eu não sei se eu falei, por isso que eu estou falando aqui, é o cansaço, gente, estou exausta. É o primeiro em relação à clínica com a população negra, não é o primeiro artigo sobre relações raciais, porque a gente tem artigos, inclusive, de algumas décadas já publicados, principalmente no campo da psicologia social, eu estou falando da clínica, especificamente, é só isso, Savana, que eu queria reforçar aqui, se eu não falei o suficiente. Sem problema, Jeane. Obrigada, Tati. Bom, eu queria iniciar, né, a minha fala falando desde o convite do CREPOP, né? Quando a Tati me indicou, como eu disse, eu sou recém-formada, né? E para mim, assim, quando ela falou, né, o CREPOP está convidando uma psicóloga negra para falar sobre psicologia e o racismo, né? Bom, eu falei assim, eu, apesar de ser negra, não tive nenhum contato, né? O que eu sei são as experiências do racismo que eu vivi, né?
E dentro do âmbito acadêmico, não tivemos, assim. Até comentei antes de começar a mesa redonda com uma amiga, né? Quando ela falou eu lendo, né? A Virgínia Bicudo. Eu assim, eu lembro que a gente ouviu falar dela, mas nem lembro a fala, né? Você lembra que a gente falou sobre ela, né? E ela foi uma psicanalista pioneira, né? No Brasil. Então, em um mês, eu recebi esse convite do Crepop e dei a cara nos livros, nas leituras. Né? Em um mês, eu fui a sementinha ali que deu a... Bom, vou dar a cara a tapa, eu preciso aprender disso, né? E com as leituras eu vi realmente a negação, né? A gente nega no sentido, assim, de não querer ver, né? A Grada, ela fala sobre essa negação que ela gera trauma na gente, né? Quando a gente nega a nossa subjetividade, a nossa história, causa um trauma na gente. Negar não vai fazer sumir, né? Esse trauma, toda a nossa ancestralidade. Então, quando eu resolvi participar, né, dessa mesa, não sabia que ia estar com a Tati, né, nem com a Jeane. Fiquei um pouco mais nervosa, né, porque eu sempre fui aquela aluna mais quieta na faculdade, né, mais isolada. Também pelo fato de ser a única negra, assim, né. Teve mais uma outra pessoa, aluna, que apareceu no curso de psicologia, mas eu não me recordo de ter visto outras pessoas negras, né, tanto homem quanto mulher, estudantes, né, aqui no campus de Corumbá. Então, e durante as minhas leituras, eu pude perceber, né, que o que acontece com essa falta de estudantes negros, né, é a falta do espelhamento, né, de ver outras pessoas negras, né, ocupando outros cargos que somente os brancos poderiam estar ocupando, né, com essa estrutura social que a gente vive. E quando eles estão lá, né, no âmbito acadêmico, a gente não vê eles pelos corredores porque dividem o tempo entre estudos e trabalho, né? Não ficam perambulando pelos corredores da faculdade. E eu queria compartilhar com vocês, né? Quando eu disse da Grada Quilomba, né? Que ela falou sobre o déficit de... Só um minutinho, gente. Quando eu disse da Grada Quilomba, né? Que desse déficit do teórico, né? Significante sobre o racismo dentro da faculdade, eu não sabia o que eu tinha sofrido um racismo dentro da própria universidade, né? Assim, eu comecei a fazer esses questionamentos, passei, né, a maior parte da minha graduação, toda a minha época estudantil, negando, né, não me reconhecia como negra, né? Eu lembro de quando eu era criança, eu sou a única, assim, das primas, das filhas negra na família, né? Então eu lembro eu em volta ali, eu não me reconhecia no meio do meu próprio ciclo familiar, né? Eu lembro de eu esfregando a minha pele. Então, quando eu recebi o convite, né, eu comecei a ler Lucas Veiga, né, a Jeane, a Neuza Souza, a Grada Quilomba. Comecei a assistir vários filmes, assisti a 13ª Emenda, não terminei de assistir, porque falei para a Tati, muito pesado, né? Assisti o filme Bem-vindo a Marley, né, que é um médico francês negro, né, que ele foi para uma outra cidade com a sua família e eles afastavam que eles eram negros. E comecei a ver, assim, que nas leituras, né, a gente tem que ser, e eu ouvi isso na faculdade também, que a gente tem que ser 3 vezes melhor para poder caber assim, 3 vezes melhor, né? Aí a Grada, ela fala, a gente é
um corpo, raça e história. Então, a gente pega essas 3 coisas, a gente tem que ser 3 vezes melhor do que outra pessoa branca. E por mais que a gente é ainda negra e mulher, né, o peso cai dobrado em cima da gente. Então, queria falar sobre essa parte de descolonizar, né, a psicologia. Eu acho que faz muita falta, né, essa presença de ativismo mesmo dentro da psicologia, né, dos docentes se reunirem e fazer esse ato de buscar mais, né, sobre a história dos negros mesmo, né. Não lembro de nenhum filósofo, nenhum psicólogo trabalhado dentro da grade de psicologia, né. E citar aqui, né, que o Lucas Veiga disse, né, descolonizar implica estilhaçar os velhos sedimentos culturais, intelectuais e políticos, e mais do que resgatar, criar um senso de valor próprio sobre si mesmo e sobre o povo ao qual se pertence. Né? Como a Tati falou, a gente vive no eurocentrismo, né? Que é o homem branco e saudável, né? Não tem mais não tem espaço para mulher negra, LGBTQ+, né? As pessoas deficientes, né? A ideia do eurocentrismo é voltada para essa imagem, né? Do homem europeu branco. E ele ressalta, Lucas Veiga, pertencemos ao povo que criou a matemática, a filosofia, a medicina, o samba, o jazz, o blues, o rap, o funk, o vogue, o hip hop e as pirâmides do Egito. Né? E você pensa o tanto de coisas que a gente realmente é próprio da gente e não é falado. E para fechar, né, sobre a importância de nós negros na sociedade, como a Jeane comentou, a própria Virginia Bicudo, né? A gente pouco ouve falar dela, e eu digo, eu como negra, pouquíssimo ouvi falar, descobrindo agora, né, a historicidade dela. E o próprio apagamento, né, da história de vida dela e da importância dela na psicanálise, na psicologia, mostra aquilo que ela defendia, né, as questões raciais dentro da sociedade. Gostaria de agradecer, mais uma vez, a Jeane, a Tati e a Maria de Lourdes. Né? Estou um pouco nervosa e emocionada ainda. E eu vou fazer as perguntas, né, que enviaram aqui, em ordem. Bom, primeiro foi a Roseli Miller, né, de Campo Grande. Ela diz: eu concordo com as cotas. Os projetos sociais e as cotas, na minha opinião, oportunizam na vida profissional dessas pessoas. O que vocês acham a respeito das cotas? Essas pessoas teriam oportunidade? Posso falar? Pode. A cota é lei. Já foi aprovada, não está em discussão, a gente, assim, não importa mais se a gente concorda ou não com ela, elas precisam ser colocadas elas precisam acontecer, só isso, né? Eu queria, na verdade, eu não queria falar sobre as cotas, eu queria a gente precisa refletir, né? E essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou falando com médicos e estudantes de medicina, mas que cabe para nós, psicólogos e psicólogas, né? A gente, assim, brancos, né? Colegas brancos que estão aqui agora, eu pergunto a vocês, se negros e indígenas não fossem sistematicamente assassinados, será que vocês estariam onde vocês estão hoje? Será que vocês teriam entrado na universidade e estariam hoje atuando como psicólogos, psicólogas, né? Então, a gente está falando de algo que não é mais a discussão das cotas. É o seguinte, existe um sistema que mata, que assassina pessoas como eu, tá? Assim, eu
posso ser assassinada a qualquer momento, eu posso ser presa a qualquer momento, e o meu pós-doutorado não me livra disso. Porque o que acontece é um assassinato sistemático a partir daquilo que o seu fenótipo fala, né? Então, a nossa discussão é sobre isso, né? É acesso a viver, né? A Tatiane traz o bem viver, é o que nós queremos, mas nós ainda estamos no ponto de dizer assim, ó, nós queremos continuar vivos, nós temos direito à vida, como todas as outras pessoas brancas têm. E eu acho que a nossa discussão é sobre isso, e a psicologia vem sendo insistentemente instada, né? Insistentemente instada é quase uma redundância, pela sociedade brasileira a responder a isso, né? E o psicólogo e a psicóloga que não considera isso, que se nega a discutir isso, está automaticamente concordando com isso. Porque está fazendo dinheiro, está ganhando dinheiro, atendendo pessoas que estão sofrendo por um sistema que ele não mexe uma palha para mudar. Então, ele está lucrando em cima da morte e do sofrimento das pessoas. Por isso que eu falo da ética, né? Então, a gente ser antirracista e discutir as relações raciais na clínica, na empresa, na escola, no hospital, nas comunidades, na neuropsicologia, na psicomotricidade, e por aí vai, é uma questão absolutamente ética, né? Se a gente não faz isso, se a gente não é antirracista, se a psicologia não se coloca afirmativamente, radicalizando a defesa da vida de todos, ela está lucrando com a produção de morte e sofrimento psíquico. Então, eu acho que a nossa discussão tem que ir por aí. Aí eu passo para a Tatiane, se ela quiser fazer alguma questão. Bom, para além de trazer esse gancho das cotas, né, como muito bem foi colocado, tá para além de gostar ou não gostar, de querer ou não querer, né, é efetivar. E a efetivação também perpassa pela assistência à saúde emocional, se perpassa por ter condição digna de viver, digna para esse sobreviver, inclusive dentro da universidade, né? A Savana trouxe aqui episódio que a gente poderia falar da vida da Savana, só ela que passou, mas à medida que a gente vai se reconhecendo, né? Aliás, reconhecendo a nossa própria história, que a gente vai ouvindo outras pessoas negras, cai por terra de que é um problema individual, de que é uma questão exclusivamente de Savana, de Jeane e de Tatiane. Como assim, né? 3 pessoas negras de regiões diferentes, né, nascidas em momentos diferentes, partilham de experiências em comuns. Isso não aponta para uma debilidade individual, mas isso aponta para um projeto social, para um projeto político, né? E a gente está falando de um território que quer e não só quer, né? Mas produz a morte física e simbólica de pessoas negras e pessoas indígenas, né? Então, as cotas, eu diria que é o caminho da cereja do bolo, né? A gente garantir com que estudantes, com que profissionais negros possam acessar esse direito, possam permanecer nesse direito, né? E se a gente olhar do ponto de vista quantitativo, né, é desproporcional, inclusive a Jeane ressaltou isso na fala dela, né, na exposição, a população negra, né, ter mais de 50% e a gente ser o mínimo do mínimo em espaços, né, como sala de aula na condição de professora, até mesmo na condição de estudante, a depender do curso, né? Hoje a psicologia tem, nos últimos tempos, talvez nos últimos 5 anos, a gente tem encontrado mais pessoas
que não são brancas, né? Mas ainda assim esse corpo docente é majoritariamente branco, enfim, outros espaços, né? Então, de maneira geral, é a gente garantir esse direito à vida, é compreender que as experiências de uma pessoa negra perpassam por essa dimensão coletiva, né? E é reconhecer abertamente que a psicologia ela faz parte de um projeto societário. E daí é um projeto societário de morte, de assassinato, ou um projeto societário, né, em que a nossa prática profissional possa conduzir a pequenas rupturas, possa conduzir a essa assistência, né, a esses sujeitos que há pelo menos 5 séculos vêm sendo assassinados. Né, porque toda a psicologia ela tem a sua dimensão política. Quer seja a psicologia do somos todos humanos, mas eu não faço diferenciação entre as pessoas, quer essa psicologia que está aqui declaradamente expondo a sua dimensão política, né, vislumbrando essas rupturas com essa política de morte. Então, também tem em vista que as nossas opiniões, elas são de manutenção ou podem vir a construir um outro projeto político de ruptura com essa manutenção do assassinato sistemático, né, de indígenas e de pretos. Só isso. Obrigada. Queria pontuar, né, tem uma fala do Lucas Veiga que ele fala que o encontro de negros e negras é cura, né? A gente está podendo dividir esse espaço, né, falando sobre isso, é um processo de cura. Né? E a pergunta da Maria de Lourdes, né, é para Jeane. Existem movimentos no sentido de incluir o estudo das relações étnico-raciais nos cursos de psicologia? Existem, né? A gente já tem alguns anos, mas nós somos poucos professores, e a grande força política, a grande força de transformação das universidades são os coletivos de estudantes negros e negras, né? Quem está transformando os cursos de psicologia são os estudantes. Não vem de uma força superior ou dos professores se darem conta disso, vem dos estudantes parando a sala de aula. E eu sempre falo, parem, né? Toda vez que o professor começar com conteúdo racista, negligente, LGBTfóbico, parem a aula. Porque a gente já está no século XXI e a gente não precisa mais, e a gente não tem que mais ficar sofrendo violências em sala de aula. Tem que haver respeito entre professores, entre docentes e discentes, né? Eu estou num lugar privilegiado, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que já nasce com a missão, né, de acolher e de desenvolver, acolher um determinado tipo de estudante, desenvolver um determinado tipo de conhecimento que reflita a região do Recôncavo da Bahia, que vai ser uma das regiões que mais recebeu na história do Brasil pessoas africanas sequestradas e escravizadas, né? Então, a gente está no meio de um território que é marcado pela escravização. E mesmo assim, né, a forma como os concursos públicos são feitos acabam beneficiando professores, principalmente do Sudeste e Sul, mesmo no Norte e Nordeste, porque aí entram pré-requisitos, é o que eu já falei antes, né? Então, você precisa ter muitas publicações, muitas pesquisas, mas as muitas publicações e muitas pesquisas depende do tema que você está propondo, da sua rede de contatos entre pesquisadores. Então, não é comum que professores que publicam, tem muitas publicações sobre relações raciais, sejam escolhidos nas bancas de seleção das universidades, inclusive e principalmente, né, universidades públicas, porque as privadas, isso nem é
isso nem é questão, né? Eles simplesmente não colocam professores negros, porque, enfim, só quando eles querem pagar uma miséria, né? Então, eles abrem também. Mas e aí eu estou falando de concurso, para você ver mesmo um processo que tem uma série de compromissos com a idoneidade, transparência, acaba selecionando pelos critérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque, apesar da nossa universidade ser nesse território, apesar da missão institucional já ser muito bem delimitada, apesar dela ser parte do processo de interiorização das universidades do Brasil, acaba que a seleção de professores vai selecionar professores brancos do Sul e do Sudeste, reprodutores de toda essa mentalidade que a gente está falando aqui. Então, mesmo na minha universidade, onde eu sou privilegiada de ter muitos colegas negros e de ter estudantes negros, muitos estudantes negros trabalhando comigo, ainda assim a gente tem dificuldade, tá, de fazer essa discussão. Então, quem está fazendo a grande transformação nas universidades são os estudantes negros e negras mesmo. Obrigada, Jane. Ouvindo a fala da Jeane, eu lembrei de uma mesa redonda que eu participei com a Psinadma Oliveira e a Jouce, de Aracaju. Sim. Né? Elas... uma delas compartilhou, né, o momento quando ela foi alugar a sala, né, numa clínica, indicada por um amigo branco, psicólogo. E ele fez a maior propaganda dessa clínica, né, para ela ir lá, que ia ser bem recebida. Quando ela foi, né, passou por uma entrevista, perguntou mas você só tem graduação? Você não tem pós? Você não tem outras experiências, né? Você está recém-formada? Encheu ela de perguntas e falou que ia retornar, ver se teria vaga, né? E nisso ela alterou o tom de voz, ela chegou toda simpática, ela alterou o tom de voz e falou assim, por que você está fazendo todas essas questões para mim, sendo que eu fui indicada por um amigo branco, né? E você não fez essa entrevista com ele. Você simplesmente disse que tinha uma sala e disponibilizou para ele, né? Eu estou nas mesmas condições que ele, a menos que esteja levando em conta a minha cor de pele. É a única diferença que há entre nós, né? A pessoa percebeu que estava fazendo um racismo com ela e tentou se justificar, tudo mais, mas ela se retirou dali, né? E vê que não basta ser só graduada, tem que ter, né, outras experiências, e não basta só a gente passar pelas dificuldades de formação, depois a gente tem que passar por mais dificuldades para poder atuar, né, como profissionais. E essa questão de não basta só a gente compreender, né, a dor do outro. Quando a gente vê que ele está passando por uma situação de preconceito, de racismo, a gente tem que se revoltar mesmo, né? Até mesmo quanto profissional. E agora eu gostaria de abrir, né, para perguntas, se alguém quiser abrir o microfone, pode estar fazendo perguntas para as convidadas. Enquanto as pessoas estão se organizando, eu queria só complementar, Savana, a sua fala. Hoje eu sou uma pessoa semi-pública, né? Por conta da internet, as pessoas acabam sabendo quem eu sou. Mas a minha vida toda, ensinando em pós-graduação, em várias pós-graduações de saúde pública, as pessoas viam meu nome é Jeane Saskia Campos Tavares, e quando eu chegava, as pessoas sempre perguntavam assim, cadê a professora? Né? Assim, mas você está esperando alguém aqui? Né? E até quem é mais antigo aqui como eu, lembra que houve um tempo que o Lattes não tinha foto, né? Não tinha espaço para foto. Então, isso foi diminuído, né? Quando tinha minha fotinha lá, que as pessoas, quando iam ser minhas alunas, olhavam na foto para ver quem era a professora. Mas esse aparente espanto é mais do que não ter o costume de nos ver em determinados lugares, né? De hierarquia. E eu já estou falando de hierarquia mesmo. Em uma hierarquia superior, sim.
Isso está diretamente relacionado a uma associação de nos ver em lugares de subalternidade, ou seja, né, ao estar em qualquer lugar, uma mulher negra ela tem que ser a babá, ou a faxineira, ou a moça da merenda, ou a recepcionista, ou, né? Então, nós ainda temos que lidar com esse tipo de coisa. E aí, para nós que somos psicólogos, isso é uma coisa que a gente precisa levar para a clínica, né? E a pessoa, aí eu, ou você, ou qualquer pessoa que chegue falando, o psicólogo, a psicóloga pergunta assim, mas você não está projetando no outro questões que são suas? Né? Assim, será que não é você da TCC que tem distorções cognitivas? Não, né? Isso tem nome, isso se chama microagressão, isso já está documentado, a gente já sabe que existem níveis de estresse que são distribuídos desigualmente nas populações, de acordo com raça, cor, a gente já sabe disso, a gente já tem pesquisa sobre isso, né? Não há... Eu insisto nisso, não há uma desinformação. É mais do que isso, é uma negligência. E é uma escolha pelo não saber. É uma escolha por se manter no lugar de quem violenta o outro. E a gente precisa ver isso o quanto antes na psicologia, porque tá ficando feio para a gente cada dia mais. E isso eu estou falando para a gente enquanto psicóloga, enquanto quem participa de CRP, e agora estou no Conselho Federal de Psicologia, mas por muito tempo eu estive no CRP da Bahia participando e contribuindo. Então, é algo muito sério que a gente precisa mudar imediatamente no nosso fazer da psicologia. Obrigada, Jeane, pela fala. Bom, ninguém mais quer fazer perguntas, dúvidas, comentários para as convidadas? Eu quero fazer um comentário, já que não sei, não tem ninguém inscrito, né? Nenhuma pergunta. Não. Eu sou professora na UFGD, né? Na Universidade Federal aqui da Grande Dourados, e a gente também está fazendo um ciclo de palestras, só que são mensais, né? E aí nós convidamos um professor, ele é brasileiro, mas está lá no Centro de Estudos Sociais de Coimbra, trabalhando com as questões étnico-raciais e com educação. E ele veio para a mesa com uma análise da nossa grade curricular, da UFGD, do curso de psicologia, né? E dizendo dos conteúdos que o curso trabalha ou não trabalha no seu currículo, né? Com relação às questões étnico-raciais, a gente tinha na mesa uma pessoa tratando também dos povos indígenas, trazendo a questão dos povos indígenas. Aí nós observamos que, assim, eu entendo que o curso de psicologia da UFGD tem um olhar já, né? Está perfeito? Não, não está. Tanto que nós vimos na análise dele, né, que, embora exista, são disciplinas que estão colocadas como optativa, né? E aí as pessoas, se não escolher olhar para essa questão, não vai fazer optativa, né? E aí toda a construção social leva a não querer olhar mesmo para isso, que é isso que você estava dizendo, né, Jane? A gente tem que olhar, né? Mas não estamos fazendo isso. Então, assim, embora exista, não é alguma coisa que, olha, é obrigatório, você vai estudar isso para tentar compreender, para atuar de uma outra forma, né? Então, a gente tem um longo caminho aí a fazer. E uma outra coisa que me chama bastante atenção, eu não sei se a Savana, essas meninas pensam nessa questão, eu não vejo mesmo por exemplo, no CRP, a gente faz um movimento no sentido de trazer
psicólogos e psicólogas negras, mas é muito complexo. Não conseguimos. Eu queria entender esse processo, o que é que acontece. E talvez a questão esteja no próprio conselho, não sei, a tentativa é de entender, porque a gente quer, mas alguma coisa acontece que nós não conseguimos articular mesmo, né? Um grupo que fale, que discuta sobre isso. Nós estamos aqui tateando ainda, né? Aqui é um espaço onde a gente pensa que pode estar trazendo outras pessoas para fazer esse debate dentro do conselho, né? Porque está super aberto o espaço do conselho. Eu estou colocando isso numa tentativa de buscar com vocês uma compreensão, um caminho, é um pouco isso, né? Foi muito bem lembrado o que você falou, né? Geralmente você tem um professor, uma professora que está dando uma optativa, e aí a gente pode passar batido e nunca fazer essa discussão no curso, né? Quando, na verdade, é uma discussão que deve ser transversal a todos os componentes, em todos os campos do conhecimento. Dentro da psicologia, isso é organizador, né? A gente começa gênero, raça, classe, né? Organiza todas as experiências na nossa sociedade. Então, eles precisam estar em todas as discussões. E aí, se eu posso trazer uma pequena contribuição, era bom perguntar, assim, por que os profissionais de psicologia, negros, indígenas, não se sentem à vontade ou não querem participar desse espaço, né? Então, perguntar para eles mesmos, assim, olha, por que você não quer vir? Eu acho que são as pessoas que mais podem falar sobre isso. A gente precisa pensar que profissionais negros e indígenas, por exemplo, e a Savana traz um exemplo, né, que ela conhece pessoalmente, tem muito mais dificuldade para se estabelecer profissionalmente. Então, é um tempo a mais para ser dedicado a uma discussão que não é uma discussão fácil e que também provoca sofrimento em quem está discutindo. Então, assim, se a pessoa pergunta, você gostaria de estar discutindo relações raciais? Não. Eu queria estar fazendo jardinagem, eu queria estar fazendo coisas legais na minha vida, coisas que me dão prazer. Eu não queria estar quase todos os dias da minha vida discutindo com pessoas e mostrando para pessoas que não querem me ouvir que elas precisam abrir os olhos, elas precisam compreender. Muitas vezes eu me nego a participar de determinadas discussões. Por exemplo, todas as vezes que me convidam para eu discutir que o racismo existe, eu me nego. Assim, eu não discuto sobre isso. Eu tenho dados de morbimortalidade preciosos lá no Sistema de Informação sobre Mortalidade, desde 1996, que me dizem que pessoas negras e indígenas são assassinadas sistematicamente por negligência no Sistema Único de Saúde ou por violência, causas externas. Então, eu me nego a discutir se racismo existe, por exemplo. Eu não participo dessas discussões. Então, eu estou dando um exemplo pessoal. Existirão pessoas... Vem aí o Novembro Negro, que é o mês da impaciência negra. Porque aí é o mês do somos todos iguais, é o mês de que não, né? Você está cultivando ódio entre as pessoas, você está destruindo o mundo com o seu post na internet. Então, é um mês de muitos ataques raciais contra pessoas negras, né? Então, eu sempre digo assim, vale a pena perguntar aos profissionais negros e indígenas por que é que esse CRP especificamente não está conseguindo atrair essas pessoas para essa discussão, né? É um espaço aberto que essas pessoas, me parece, não estão disponíveis, e só elas podem dizer por quê. É o horário? É o espaço? É constrangimento? É uma dificuldade de tomada de decisões que sejam práticas, né? Que mudem efetivamente a realidade.
Então, se eu posso contribuir com alguma coisa, é essa sugestão mesmo, perguntar para eles, gente, a gente está com espaço aberto aqui, vem para cá, vem discutir, por que vocês não querem? E aí o CRP se rever, né, para entender o que está fazendo para manter essas pessoas afastadas. Então, é isso que eu penso. Obrigada, Jane. Eu penso que estamos super abertos. Nós temos várias comissões, tem todo um dinamismo, né? Talvez seja a forma da chamada, né? O caminho, não sei. Mas vamos continuar tentando. Cada CRP vai ter uma experiência com a Comissão de Relações Raciais. É super diferente no Acre, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, no Mato Grosso do Sul. Cada regional vai ter questões que perpassam todos os regionais, mas vão ter aquelas que são do contexto local mesmo. Aí só perguntando para saber. Uhum. Bom, temos só um agradecimento aqui da Rosângela Rose, né? Apenas agradecer vocês por compartilhar tanto conhecimento e nos fazer refletir sobre esse mundo de desigualdade que vivemos. Vocês são maravilhosas. Bom, Maria de Lourdes, acho que não vamos ter mais questões, né, dúvidas aqui. Bom, eu já vou agradecendo, depois vamos passar a palavra para a Tatiane, para a Jane, para a Savana, né? Eu quero agradecer muito a presença da Giane, você tem várias fãs, eu sou uma, né? E eu já te vi em outros momentos, um prazer conhecer a Tatiane, a Savana, que eu não conhecia, né? Eu quero agradecer a presença de vocês imensamente, né, por esse momento nosso, esse encontro de aprendizagem mesmo, acho que a gente precisa trocar para ir aprendendo e, enfim. Quero agradecer a equipe do CREPOP, do CRP que estão aqui, a Crisley, o pessoal da COI, eu não sei se é a Gabriela ou a Gabriele que está aqui, a gente nunca sabe, as meninas têm quase o mesmo nome, enfim, todo o apoio que foi dado para que, né, a gente pudesse estar aqui. E a Eliane, esse rapaz que eu nunca sei o nome dele, que faz para a gente Oi, Maria, meu nome é Ricardo. E ao Ricardo também por estarem conosco de novo, tá bom? Muito obrigada a todas e a todos e a todos que estão aqui. Aí eu passo para a Jeane, para a Savana e Tatiane para fazerem as considerações finais e despedirem-se. Bom, deixa eu encerrar e agradecer mais uma vez, né, ao CRP, ao CREPOP, pela oportunidade, né, de estar aqui. É minha primeira mesa, né, como psicóloga, mediadora. Agradecer a Jeane, né, um prazer te conhecer. Sou sua fã agora também. E agradecer a Tati, né, por ser minha professora e inspiradora, ela sabe. E é isso, agradecer aos participantes, né, que estiveram aqui presentes. E que isso aqui foi só um pontapé, né, para eu buscar mais agora sobre a nossa historicidade. Isso, obrigada. Pronto, Tati, você quer falar? Eu falo? Como é que você prefere? Vou falar rapidinho, aí já passo para vocês. É bom, né? Reforçar o agradecimento, né, por estar aqui. Que as mensagens que foram aqui apresentadas, né, por Savana, Jeane e por mim, possam ser mais do que despertares, né, possa ter criado conexões, possa ter produzido estranhamento, né, e principalmente, né, quando eu me disponho a falar de relações étnico-raciais, né, também tentando romper com esse lugar de que uma pessoa negra representa todos, né?
Durante toda a nossa vida, isso é colocada, como se a gente fosse uma massa, né? E relações étnico-raciais não é só sobre negritude, não é só sobre povos indígenas, mas é também as pessoas brancas se colocarem nesse lugar de pessoas brancas. Né? Porque senão a gente vai criando espaços em que vai delegando a esse que é considerado outro, enquanto se não coloca em cena, né? Afinal de contas, a gente está falando racismo, né? Uma tecnologia do grupo étnico-racial branco, e é um problema de indígenas, é um problema de negros. Né? Não é um problema, foi a solução histórica para lidar com algumas questões. Né? Mas, principalmente, que as vidas negras, as nossas vidas, vai para além do racismo, vai para além dessa violência. Há muita vida sendo produzida ao longo desses 500 anos e antes dele. Né? Então, quando a gente fala de resgate, é inclusive para nós, pessoas negras, podermos nos ver para além daquele corpo estirado no chão. Né? Isso é sobre produção, né, de uma outra identidade, que não essa identidade mortificada como o colonialismo estabeleceu. Então, esse encontro, né, a Jeane, Savana e as outras pessoas que aqui estão presentes, para também falar sobre vida, e não apenas falar daquilo que nos assola físico e simbolicamente. Então, agradeço a essa oportunidade, principalmente a esse presente, né, que foi na véspera do meu aniversário. Agradeço. Bom, eu também vou falar super rapidinho. Eu agradeço Maria de Lourdes, Savana, Tatiane, né, a toda a equipe. Crisler, desculpa pela enrolação que eu fiz nos e-mails, a bichinha cheia de carinho comigo e eu demorando horrores para responder. Desculpa. Fica tranquila, Jeane, eu compreendo a correria. Oh, gente, viu? Muito obrigada pela confiança, né? A todas, todos que ficaram aqui. Racializem-se. As pessoas que são brancas, estudem sobre branquitude. A nossa conversa não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. A responsabilidade que nós temos com a sociedade, com a nossa profissão, né? Com aquilo que nós nos propomos a fazer quando iniciamos o estudo da psicologia. Eu, como docente, como professora, eu me coloco à disposição de vocês, e como parte da Comissão de Direitos Humanos também, eu estou à disposição do CRP 14, para a gente conversar sempre que necessário, sempre que vocês quiserem trocar alguma informação comigo, eu estou à disposição, viu? Agradeço muito pelo convite, por estar aqui com Tatiane, né, dividindo essa mesa, dividindo e somando, na verdade, né? Um beijo, um cheiro na sua neném, que tem um sorriso lindo, também depois eu vi aqui, e um beijo para todas, todos e todes. Então, boa noite para todos e todas, todos. Sigamos. Obrigada, tchau, tchau.